Você já acordou às 3 da manhã com o coração acelerado, pensando em tudo que pode dar errado? Marco Aurélio também. O homem que governava o maior império do mundo, que comandava exércitos, que decidia sobre a vida e a morte de milhões de pessoas, acordava no meio da noite com ansiedade. A diferença entre ele e a maioria das pessoas não é que ele não sentia, é o que ele fazia com o que sentia. Hoje eu vou te mostrar o sistema que Marco Aurélio usou por décadas para transformar a ansiedade em ação. Direto das meditações, o diário que ele nunca quis que ninguém lesse. Antes de entrar no método, você precisa entender quem era Marco Aurélio de verdade, porque a maioria das pessoas tem uma imagem errada. Ele não era um filósofo sentado numa biblioteca. Ele era imperador de Roma de 161 a 180 depois de Cristo, um período de guerras constantes, pragas que mataram milhões e conspirações dentro do próprio palácio. E todo dia, antes do amanhecer, ele abria um caderno e escrevia para si mesmo, não para publicar, não para impressionar ninguém. O título que nós damos a esse caderno é Meditações, mas a palavra que ele usava era simplesmente exercícios. Eram exercícios diários de treinamento mental. Como um atleta treina o corpo, Marco Aurélio treinava a mente, especificamente para não ser destruído pela pressão, pela perda e pela incerteza. O que nos interessa hoje está nos livros 4, 5 e 8, onde ele descreve diretamente o que fazia com o medo e a ansiedade. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para observar de onde vem a sua ansiedade? Não o gatilho, mas a raiz? Porque o que Marco Aurélio descobriu vai mudar a forma como você responde a essa pergunta. O primeiro princípio que Marco Aurélio praticava se chama, em grego, prohairesis. Em português, a faculdade da escolha. No livro 8º ele escreve, tira a opinião e tiras o dano. O que isso significa na prática? A ansiedade não nasce no evento, ela nasce na interpretação do evento. Deixa eu dar um exemplo concreto. Você perde um cliente importante, esse é o evento, neutro em si mesmo. Mas a mente imediatamente começa a narrar. Isso significa que sou incompetente, que o negócio vai quebrar, que eu falhei. Marco Aurélio chamava essa narração de fantasia, a imagem mental que a mente projeta sobre a realidade. E ele treinava diariamente para interromper essa projeção antes que ela se tornasse sofrimento. O exercício prático que ele descreve é este: quando a ansiedade aparecer, faça uma pausa e pergunte, isso é um fato ou é uma interpretação minha sobre um fato? Na maioria das vezes, o que nos destrói não é o que aconteceu, é o filme que passamos na cabeça sobre o que poderia acontecer. O segundo princípio está no livro 5, e esse é o que quase ninguém conhece. Marco Aurélio chama de memento mori, aplicado à ação. A tradução literal é lembrar da morte. Mas o que ele faz com esse princípio é o oposto do que parece. Ele escreve, perde-se o presente quando se vive olhando para o passado ou para o futuro. Age agora, porque só o agora existe. Na prática, ele usava a consciência da impermanência não para deprimir, mas para urgência. Quando a ansiedade sobre o futuro chegava, ele se perguntava, se eu soubesse que hoje é o último dia, o que eu faria com a próxima hora? Isso cortava imediatamente a paralisia. E há um detalhe técnico importante aqui. Marcos não fazia isso uma vez. Ele fazia toda manhã, como um ritual de calibração. O livro 5 começa com ele brigando consigo mesmo para sair da cama e usando exatamente esse princípio para vencer a inércia. O sistema completo tem 3 perguntas que ele escrevia todo dia. Aqui estão as 3 perguntas do diário de Marco Aurélio, adaptadas para hoje. Primeira, o que está fora do meu controle agora e eu posso soltar? Segunda, o que está dentro do meu controle agora e eu posso agir? Terceira, estou agindo a partir do medo ou a partir dos meus valores? A armadilha que a maioria cai é usar a primeira pergunta como desculpa para não agir. Não está no meu controle não significa não faço nada. Significa solto a ansiedade sobre o resultado e me foco no esforço. Marco Aurélio governou Roma por 19 anos com guerras e pandemias usando exatamente esse filtro. Não era passividade, era clareza cirúrgica sobre onde colocar a energia. O exercício que recomendo, durante 7 dias, toda manhã. Antes de abrir o celular, escreva as respostas a essas 3 perguntas. Leva menos de 5 minutos. Ao final do 7º dia, você vai perceber que a ansiedade não desapareceu, mas perdeu o poder de te paralisar.
Marco Aurélio passou décadas testando esses princípios, não em condições ideais, mas no meio do caos. O que me fascina nas meditações é que elas foram escritas para ele mesmo. O homem mais poderoso do mundo precisava se lembrar de ser humano. E talvez seja exatamente isso que nos faz sentir próximos a ele 2000 anos depois. Se você quer continuar explorando essa sabedoria, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana.